Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um encontro aqui no nosso canal Psicanálise para Casais e Casamentos. Este canal tem como objetivo, tem como propósito, como proposta, trazer assuntos pertinentes, assuntos sobre questões relacionadas a casais e a casamentos à luz da psicanálise. Este canal não se propõe a ser um canal de teorias psicanalíticas, nem sobre aulas de psicanálise, nem formação, mas de conversa, de encontros, de conversas assim informais sobre essas questões ligadas, relacionadas ao casamento. E hoje eu quero convidar vocês a ficar comigo aqui por 20 minutos e conversar comigo e acompanhar o assunto que eu trago, que é sobre brigas no casamento, amor e ódio, irritação com o cônjuge, raiva, na hora da raiva, por que sentimos raiva, se isso é normal, se isso não é normal, o que fazer, como pensar essas questões da raiva, da ira, da irritação, da briga no casamento. Então fique comigo, mas antes da gente desenvolver o assunto, eu quero perguntar, você já é inscrito no canal? Se você não é, faça, inscreva-se aí no canal e também no final deixe o seu like, porque isso vai ser importante para o desenvolvimento aqui, do nosso canal. Mas e aí? O que vocês acham sobre isso? É normal sentir raiva contra nosso cônjuge? É normal sentir aquela irritação assim constante? Ira, raiva, irritação combina com o amor conjugal? Muito bem. Eu inverteria essa pergunta perguntando o seguinte: é possível amar alguém? É possível um casamento? É possível um relacionamento sem nunca sentir raiva ou irritação por esta pessoa, por nosso cônjuge? Foi Freud, quem nos mostrou que o amor humano é atravessado pela ambivalência, que é a coexistência de amor e ódio, desejo e rejeição, aceitação e rejeição, alegria e tristeza, raiva, irritação e ao mesmo tempo aceitação por aquela pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Então essa ambivalência, ela seria parte da humanidade do relacionamento. Então no casamento não é o conflito que mata o amor, mas a ilusão de que amar significa nunca entrar em conflito. Um casamento perfeito não seria aquele onde não haveria brigas, onde não haveria conflitos, mas aquele possível, Então não existiria um casamento perfeito, mas um casamento possível. E é óbvio que esse casamento possível seria da melhor forma possível a partir das interações que os dois, que os cônjuges, eles iriam trabalhar. Então Freud ele mostrou que o amor sempre convive com a ambivalência, porque nós podemos amar e odiar, no sentido assim, a mesma pessoa. Sentir desejo e irritação no mesmo vínculo. Aliás, um dia, eu sou casado, o nome da minha esposa é Adri, e um dia a Adri, eu perguntei para ela, você me ama? Como você me ama? Coisas do tipo que a gente sempre pergunta um para o outro, que os casados perguntam, ela disse sim, tu é a pessoa que eu mais amo. Mas ela me disse outra coisa que na época me deixou meio surpresa. Ela disse, mas você também é a pessoa que eu mais odeio. Eu perguntei, como assim? Aí, a gente teve uma conversa e foi uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre isso, na prática. Então ela disse que eu seria a pessoa que eu mais seria objeto do amor e também da ira, porque a gente está muito próximo, os cônjuges vivem muito próximos, convivem diariamente e despertam
né, um no outro esses sentimentos de ambivalência. Então é natural que a pessoa que você mais ame seja o seu cônjuge, mas a pessoa que mais irrite você, que mais desperte ira, que mais desperte, digamos assim, o ódio não é bem a palavra, né, mas a ira, né, a irritação seria uma palavra melhor, também é o cônjuge, porque é a pessoa mais próxima, né, a pessoa de maior convívio. Então esses sentimentos, eles estão presentes ali no relacionamento. Então, no casamento, aceitar essa duplicidade evita a ilusão de que se há conflitos é porque o amor acabou. Se há conflito é porque algo está mal, porque o casamento está acabando, as coisas estão se diluindo, evaporando. Mas então reconhecer esta ambivalência é reconhecer a verdade da condição humana e a verdade dos sentimentos humanos e a verdade também sobre os relacionamentos humanos. Então, Freud também ele observa que nos vínculos mais íntimos, seja relacionamentos parentais como pais e filhos, parceiros, namorados, casados, né, cônjuges, são os relacionamentos onde existe mais essa ambivalência. Então, o mesmo objeto amado é também o alvo de hostilidade e de frustração. Quem é a pessoa que mais traz prazer quando um casamento assim ajustado? É o cônjuge. Mas quem é a pessoa também que mais traz irritação, que mais provoca irritação? Também é o cônjuge. E assim também relacionamentos próximos, né? Relacionamentos íntimos, como os relacionamentos parentais, também isso acontece muito. Então, no casamento, isso se traduz em situações simples, né? Nós podemos, então, desejar proximidade e, ao mesmo tempo, querer afastamento, querer ficar sozinho às vezes, né? Querer espaço, e às vezes há um sufocamento tão grande a partir de um dos cônjuges ou dos dois, que não há espaço para o outro respirar, né? Porque é comum eu ouvir isso na clínica, nos atendimentos, meu cônjuge, meu marido, minha esposa não me deixa respirar, está sempre junto, está sempre perto, eu não posso ter um momento de crise, eu não posso ter um momento de tristeza. Às vezes, né, a esposa vem e diz, meu marido me vê chorando, já quer saber, já fica em cima, mas eu só gostaria de um pouco de espaço, só gostaria de um pouco de espaço, eu só gostaria de me sentir humana. Às vezes há esta queixa, né, nos relacionamentos. Então é importante saber, né, que às vezes nós podemos, no mesmo relacionamento, podemos admirar e ao mesmo tempo criticar, né? E às vezes os cônjuges não aceitam críticas, né? Eles acham que se o outro está me criticando, não me ama mais, está esfriando o relacionamento, estamos com problemas porque há críticas no relacionamento. Então, aceitar, né, a presença do conflito não significa... aceitar que existe o conflito não significa a ausência de amor, mas uma condição própria, né, dos sentimentos, dos relacionamentos, do vínculo humano. Então, por que a gente acha estranho essa questão, né, de irritação? Isso é errado, isso não deveria acontecer, porque nós temos, em primeiro lugar, o mito do amor romântico, que nos faz acreditar que o amor verdadeiro é isento de conflitos. Se eu amo, né, se meu casamento, para o meu casamento estar bem, então não deve haver conflitos. E essa não é a realidade, né? Essa não é a realidade, porque
a realidade verdadeira, a realidade a partir, né, da realidade psíquica também, é que quanto mais intenso o vínculo, mais ambivalência pode surgir. Né? Isso é uma realidade. Quanto mais intenso for esse vínculo, quanto mais intenso for, né, os sentimentos um pelo outro, mais essa ambivalência pode surgir. O cônjuge que desperta desejo também pode ser aquele que mais irrita. O cônjuge, né, que mais desperta amor pode ser aquele que também mais desperta a irritação, às vezes momentos de ira, né, de fúria. É assim que funciona, né, o relacionamento, é assim que funciona a psique humana. O mesmo gesto de cuidado, às vezes pode ser visto pelo outro como um gesto, né, uma atitude sufocante. E quando negada, essa ambivalência, ela pode gerar ressentimentos ou fantasias, né, de separação. Aquela ideia de que o outro está me rejeitando e não me quer mais. E quando reconhecida, né, essa ambivalência, ela abre espaço para um amor mais maduro, para um relacionamento, né, mais realista, para um vínculo, né, mais humanizado, mais dentro daquilo que é a realidade dos relacionamentos e dos sentimentos. Então é preciso a aceitação, né, admitir que amar também inclui momentos de raiva, de desagrado, de pedido de espaço, e é preciso então que essas questões, né, sejam resolvidas por meio de presença, por meio de diálogo, por meio de conversa, falar sobre a frustração sem transformar isso numa acusação destrutiva. Os casais que melhor convivem com ambivalência, os casais que melhor resolvem conflitos são aqueles que aprendem a dialogar, a conversar, sem transformar essas conversas em acusações. Então é preciso enxergar, né, que o conflito ele pode ser o sinal de vitalidade, sinal de vida, e não como uma ameaça. O conflito pode ser visto como um sinal positivo. A vida nesse casamento, há movimento nesse casamento, não há anulação nesse casamento, porque às vezes, e eu ouço muito isso, né, na clínica, nos atendimentos, quando muitos cônjuges, né, esposas, maridos, eles me falam justamente sobre isso. Não posso falar nada, a gente não briga, a gente não briga porque a gente não toca em assuntos, né, não temos as conversas difíceis. Então é preciso, às vezes, enxergar o conflito como sinal de vida, de vitalidade, de movimentos, de que não há anulação, de que há espaço, né, para conversa, para o diálogo, inclusive para debate, discussões no casamento. Então é preciso que não normalizar as brigas, nem normalizar as iras, as irritações, a raiva, mas aceitar que isso faz parte, né, do relacionamento, e que precisa ser assuntos para conversas, para resoluções, para trazer, né, ao diálogo entre os dois. Agora, sentir raiva, né, se sentir raiva, se sentir essa irritação é normal, isso também, né, como eu falei antes, isso não anula o amor, mas faz parte dele, né? Mas isso precisa ser tratado, precisa ser elaborado quando isso se transforma em angústia, né? Quando isso não é um problema, a não ser que isso seja um problema, como eu costumo dizer. Se isso é um problema, se isso está trazendo angústia, então é preciso ser resolvido, é preciso ser elaborado, é preciso nomear isso como angústia e buscar, né, os melhores caminhos para que isso seja bem elaborado. Mas nomear essa ambivalência sem culpa, né, sem achar que isso é anormal, é importante.
A angústia ela gera a partir da ideia de que algo realmente está errado no casamento, no relacionamento. Então é preciso ver, há realmente algo errado? Há algo realmente que está disfuncional? Ou essas coisas simplesmente estão ali e precisam ser melhores elaboradas, né? Agora, é preciso também evitar, né, idealizações perigosas. O casal precisa lembrar, né, algumas coisas, né, importantes que precisam ser nomeadas, perguntadas, avaliadas, né? Estamos juntos, nós não brigamos. Por que não brigamos? É porque há um sufocamento, há uma anulação, há uma evitação de se tratar de assuntos importantes, questões importantes. É preciso isso, né? Estamos juntos sem brigar. Nosso casamento, às vezes acontece isso, né? De alguém chegar e falar, a gente não briga, mas por quê? Nós somos um casal que a gente não briga. Aí, né, eu pergunto, mas por que você acha que vocês não brigam? Aí vem a verdade, né? Porque eu evito falar, a gente evita assuntos difíceis, a gente evita coisas que possam gerar brigas. Aí as coisas vão se acumulando, não vão sendo resolvidas, aquilo que não é elaborado, aquilo que não é falado não é resolvido. Isso pode gerar, então, as angústias, e isso pode gerar sintomas, e aí sim as coisas ficam complicadas. Então o casal precisa, né, dessa elaboração, né? O casal precisa lembrar do seguinte: estamos juntos, não porque nunca brigamos, mas porque podemos atravessar conflitos sem nos destruir, né? Se no casamento se chegar a esta conclusão, nós estamos juntos, né? Não porque nós nunca brigamos, mas porque nós conseguimos atravessar conflitos sem nos destruir. Bom, este é o casamento, né? Esse é o relacionamento amadurecido, esse é o casamento fortalecido, né? E, para finalizar, um caminho é transformar a ambivalência, esses sentimentos paralelos, esses sentimentos simultâneos, esse amor e irritação, esse amor e provocação, este amor e briga, em aprendizado, em amadurecimento. Então, quando sentimentos opostos aparecem, é preciso usar esses conflitos como oportunidades de compreender mais sobre si mesmo e sobre o outro, né? E uma pergunta de elaboração, uma pergunta de travessia, uma pergunta de amadurecimento é: o que essa raiva, o que essa irritação diz sobre as minhas necessidades não ditas, sobre as minhas carências, sobre algum vazio que há em mim, sobre alguma falta que há em mim? E a maturidade do amor não é eliminar a ambivalência, mas aprender a habitá-la, aprender a processá-la, aprender que essa ambivalência ela vai fazer parte do relacionamento, e viver isso sem medo, né? E viver isso sem medo. Então, uma pergunta final que se pode fazer é: o que o amor que eu sinto pelo outro desperta em mim que me encanta? E o que me irrita? E como esses dois lados podem conviver? E o que se pode fazer para que isso seja superado, para que isso não se transforme em angústia, para que isso não se transforme numa falta maior? Bom, pessoal, este é foi o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, deste assunto, deste vídeo. E se você gostou, deixe aí o seu like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Até a próxima.